Bom, gente, boa noite. Já estamos com a nossa live, né, do Facebook. Boa noite aos amigos do Face, boa noite aos amigos do Zoom. Mais uma noite no Centro Espírita Allan Kardec. E hoje temos aí bastante atividade na nossa quarta-feira, tá? Para a gente iniciar, colocamos uma música, vamos colocar uma música que tem relacionada com o tema da noite. Depois a gente vai fazer alguns recadinhos e aí a gente passa para o tema da noite, tá bom? Rita, vamos ouvir Herdeiros do Futuro? Música do Toquinho, gente, mas está na voz do Leandro Leonardo, tá? Eu achei muito bonito, então vamos ouvir. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando o fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos ter que cuidar bem desse país. 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 A vida é uma grande amiga da gente. Muito legal essa música do Toquinho, né? Muito gostosa de se ouvir.
E não é só desse país que a gente tem que cuidar da terra inteira, né? E o Cavour vai falar isso para a gente depois. Nós queremos dar 2 recadinhos. Um é com a Luciana, que a gente vai falar sobre, né? A rifa. Pode falar, Rita, pode colocar. Bom, pessoal, enquanto ela vai colocando, a nossa rifa está na meta, está na reta final. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai ter aqui o sortudo da quarta-feira. Acredito que todos que estejam aqui já compraram a rifa, mas se alguém não comprou, quiser comprar, eu vou deixar o meu número no WhatsApp, aqui no chat, porque aí a pessoa pode fazer contato comigo. A nossa meta era 500 números, pessoal. A gente está faltando 51 para a gente cumprir a meta. Então, conto com os amigos. Se você às vezes lembra de alguém que não comprou, de repente aquela pessoa pode se interessar, vamos mandar no particular, vamos compartilhar, porque a gente está no finalzinho, pessoal. Então, e vou colocar o telefone. Se alguém está aqui no grupo, não comprou, quer comprar alguma, aí é só falar comigo, tá bom? É isso, Sandra. Um beijo. É isso aí, nós estamos lá, a gente vai conseguir. Ainda tem 7 dias, né? A gente tem 7 dias. Eu acho que vamos para 7 dias. A gente vai conseguir, sim. Aí eu fiz uma estratégia essa semana. Primeiro a gente começa vendendo para os amigos espíritas e tal. Essa semana eu comecei a enviar para os amigos que não são espíritas. Aí, olha, preciso de ajuda, compra um númerozinho aí e tal. Aí deu um resultado legal. Não, vendeu bem. Eu ainda tenho gente para mandar, viu, Lu? Só para avisar. Ah, então legal. Nem tem. Ainda tem gente que vai comprar. Acho que agora é o esforço final que vale a pena. Né? Eu acho que vai dar certo, vai dar tempo. O segundo recado que eu quero dar é sobre uma atividade que vai ter no próximo sábado. Ela é uma atividade que está sendo promovida pela CEPA Brasil, né? E é em homenagem ao Jaci Regis, tá? Eu acho que a gente tem aí o ID, a senha, ela está sendo promovida pela CEPA, apoio da CEPA, CEPA Brasil, tem o ID e a senha, né? E é uma homenagem ao Jaci Regis. Se eu não me engano, essa data, eu não posso estar enganada, acho que foi a data que ele desencarnou, não foi em dezembro que ele desencarnou? Não estou me lembrando agora, mas acho que sim. Foi sim. Foi, né? Fazem que eu 10 lembro, anos. Porque eu estava em Salvador, eu não pude vir, né? Me despedir, fiquei muito chato, muito triste. Mas é isso, gente. Então vamos participar sábado. Que horas que é? Tem horário aqui? Tem, às 16 horas. Vamos participar, vamos entrar, que eu acho que vale a pena a gente ouvir a história. A gente quer fazer bem dinâmico. Dessa pessoa incrível, né? E muito importante para o nosso movimento espírita, laico, livre pensador. Aliás, ele é um dos movimentos, né? O Jaci é o ícone de um dos movimentos espíritas. Então, fica aí a nossa divulgação, tá bom? Depois a gente põe também esse cartazinho, viu, Rita, no chat. E aí a gente vai sair também divulgando nos nossos grupos, tá bom? Vamos lá. E agora, o tema da noite, vou passar para a Márcia apresentar o nosso ilustre palestrante. Que ninguém conhece, né? O Cavour frequenta o SEAC desde 2002, né? Então faz 18 anos que está na casa, né? Que a casa é dele, né, Cavour? Faz 18 anos que a casa é dele. O Cavour, ele é Cavour Crispim Neto, formado em letras em línguas inglesa e portuguesa. Policial civil, e atualmente ele está ajudando na coordenação do departamento de estudos. O Cavour já foi diretor de estudos e já teve outros cargos da diretoria do SEAC, participa do CPDOC, é um estudioso que a gente admira muito e está sempre aprendendo muito com ele, né? Colaborador do SEAC. Então, Cavour, é uma delícia sempre ouvir você falar na nossa casa. O Cavour vai hoje falar sobre a Terra, né? Que é a nossa morada no universo. Essa Terra que está tão
tão judiada por nós, né? E agora tão assolada pelo Covid. E, para variar, a Sandra traz uma música que ilustra bem para caramba essas coisas. Mas, Cavour, é sua palavra, querido. Valeu, obrigado, querida. Obrigado a todos pela presença, pelo convite também. A Sandra, ela me revelou o segredo da música. Eu falei, nossa, a música tá perfeita, é essa mesma, pode botar para quebrar no começo. Que é exatamente o que a gente vai pensar um pouco hoje, sobre a nossa casa. Eu vou começar já compartilhando com vocês. Ver se dá tudo certo aqui. Todo mundo conseguindo ver, né? Sim. Beleza. Deixa eu já configurar aqui uma outra coisinha. Vou passar uns vídeos. Beleza. Então, para a gente falar da nossa casa, a gente precisa tentar responder a essa primeira pergunta. Onde é que nós estamos? Onde está essa morada? Muitas vezes a gente vive o nosso dia a dia com tantas preocupações e muitas vezes a gente esquece de apreciar a nossa casa. Né? Então, pela foto, eu já trouxe para vocês, convido já, logo no começo, a quem puder apreciar um pouco o céu noturno, embora nossas cidades estão iluminadas por luzes artificiais, seja tão difícil hoje. Mas quem puder ir para um lugar um pouco mais isolado, uma cidade pequena, ou um sítio, algum lugar mais remoto, vai se deliciar com o céu noturno. Muito bem. Falando em céu noturno, eu queria começar dizendo o seguinte, eu vou trazer alguns números para vocês, para a gente pensar um pouco sobre a nossa casa e onde que ela está. Primeira coisa, para quem não sabe, tudo que existe no universo já tem bastante tempo, tem 13,7 bilhões de anos, mais ou menos, e tudo isso aí, nessa imagem que vocês estão vendo, todas essas luzes são estrelas, são galáxias, então tudo isso existe a esse tempo, que é bastante tempo. É muito difícil, inclusive, para a gente conceber um tempo desse. Né? É relativamente fácil a gente pensar 50 anos, 100 anos, 1000 anos, mas a partir daí fica bastante difícil. Mas a gente tem esse número, ele é bem, por enquanto, ele é bem fechado mesmo. Tá? Muito bem. Em todas essas luzes que vocês viram nessa imagem, algumas delas não são nem estrelas. É que elas estão tão distantes, mas tão distantes, algumas dessas luzes são galáxias mesmo, que são um conjunto de estrelas. Bom, só para vocês terem uma ideia, acredita-se que aproximadamente deve ter até 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões e bilhões de estrelas. Então, para vocês verem como, tanto que é comum os cientistas falarem que existem mais galáxias no universo do que grãos de areia em todo o planeta Terra. Para vocês verem a quantidade de lugares que existem no universo. E aí, uma dessas galáxias é a nossa, que é a nossa casa estendida, vamos dizer assim. Tá? Então, a nossa galáxia ela tem mais ou menos essa forma aí, para quem ainda não conhecia. Então, onde vocês verem brilho, são muitas estrelas, tá? Nessa imagem. Muitas e muitas estrelas. E aqui eu vou chamar a atenção para onde está a nossa. Um desses pontinhos brancos que vocês estão vendo é a nossa estrela. Olha onde que ela está aqui. Ó. Ela está bem no cantinho, na borda da galáxia. Essa galáxia está girando, tá, gente? E o Sol e todos os planetas giram junto. Bom, como eu disse, a nossa própria galáxia, só ela deve ter aproximadamente umas 200 bilhões de estrelas. Eles perceberam que os números são grandes. Né? Eles perceberam que a Terra ela começa a parecer bastante pequena nesse mar de números, nesse
nesse mar de estrelas. Mas não se preocupem. Então, essa é a nossa estrela, nosso Sol. Essa aí é a imagem do Sol, gente, sem o brilho, que ofusca, né? Quando a gente sente o Sol, a gente só vê aquele clarão, né? Então, se a gente pudesse tirar aquele clarão, o Sol, ele é dessa forma. Então, vocês veem, é uma bola incandescente, e toda a vida ela existe no nosso planeta graças a essa estrela, ao calor dessa estrela. Bom, e em torno dessa estrela tem planetas, e o que nos interessa, que realmente a nossa morada, a nossa casa, é a Terra. Olha que interessante. Acredita-se que deve haver no nosso planeta mais de 1 trilhão de formas de vidas diferentes. Ou seja, mais de 1 trilhão de espécies diferentes, tá? Lógico que a gente não conseguiu catalogar tudo isso ainda, a gente tem uma fração muito, muito, muito ínfima, tá? De espécies, de formas de vida que a gente já conhece. Então, a maior parte de toda a vida, de todas as formas de vida no nosso planeta, ela é desconhecida. Nós não sabemos, tá? Uma dessas formas de vida é a nossa, é o ser humano, né? Tão conhecida, afinal, nós participamos dela, nós estamos encarnados como ela, e, mesmo assim, existem muitos seres humanos, mais de 7 bilhões, pelo último número que a gente tem registrado, e aumentando. Menos, numa velocidade menor do que algumas décadas atrás, mas estamos aumentando. Bom, e depois de tudo isso, depois de todos esses números, depois de toda essa grandiosidade, a nossa Terra, apesar de tudo isso, ela é única. Ela é muito especial mesmo. Por quê? Mesmo com todos esses números, com todas essas estrelas, para que a nossa Terra existisse, precisou de muita coisa acontecer, muita coisa dar certo, e ela é única. Ela é muito preciosa para a gente. Bom, segunda pergunta, que nós vamos tentar pensar um pouco aqui. O que o Espiritismo pensa sobre a vida encarnada nesse planeta? Como que o Espiritismo interpreta, né, a encarnação de todas essas formas de vida? São importantes, não são? Devemos proteger, não devemos? Como que o Espiritismo encara isso? Vamos dar uma olhada. Eu trouxe aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos, que são bem interessantes, que cabe muito bem no nosso tema de hoje. A primeira que eu trouxe para a gente falar um pouquinho é a 173. Lá no capítulo 4, de Pluralidade das Existências, o Kardec faz a seguinte pergunta: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro? Ou pode viver muitas vidas num mesmo globo? A resposta que a gente encontra é a seguinte: pode reviver muitas vezes no mesmo globo. Percebam que eu destaquei, e ele continua. Os espíritos continuaram. Se não estiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Então, para a gente começar a pensar um pouco sobre a questão da vida no nosso planeta, percebam que os espíritos falam ao Kardec, que a gente volta muitas vezes no mesmo globo. Como a gente está na Terra, a gente entende que podemos falar da Terra nessa resposta. Eles estão falando da Terra nessa resposta. Embora, depois, em outras perguntas, eles vão citar que existem outros mundos, que pode haver encarnações, etc. Mas isso não importa agora. O que eu quero destacar para a gente é o seguinte, percebam, podemos e vamos reviver muitas e muitas vezes no mesmo globo. Na verdade, a gente não sabe quantas vezes a gente volta ao planeta Terra. Mas é certo que a gente retorna para cá. Percebam,
ele termina, ó, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Então, a gente vem na Terra, vive, encarnação, depois outra, depois outra, depois outra, e a gente vai aprendendo com isso. A gente vai explorando as possibilidades que o nosso planeta permite. Gêneros diferentes, oportunidades diferentes, classes sociais diferentes, muita coisa, muita variedade, culturas diferentes, civilizações diferentes, muita variedade. Mas eu quero destacar aqui, nessa pergunta, é a palavrinha, é a frase, é o trecho. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo. Então, é interessante a gente pensar o seguinte, a gente vai voltar depois. Como que vai estar esse mundo quando nós partimos? De quando nós partimos? Como que nós o deixamos? Próxima pergunta já é da lei de conservação, também no Livro dos Espíritos. Olha lá, a 705. O Kardec pergunta, por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Lógico, uma pergunta muito clara, né, do Allan Kardec sobre a questão de algumas pessoas terem muito e a maioria ter muito pouco. Olha a resposta que eles nos dão. É que o homem a negligencia. O ingrato, o homem, e, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele, o homem, ainda acusa a natureza pelas consequências de sua imperícia ou da sua imprevidência. Notem, eu marquei aqui para a gente pensar e refletir. Ó, frequentemente, ele, o homem, acusa a natureza pelas consequências da sua própria imperícia, da imperícia do homem, da sua imprevidência, da falta de cuidado do ser humano. E a gente joga a culpa na natureza. A Terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Percebam que aqui a gente percebe claramente a preocupação que os espíritos nos trazem, a questão da gente saber nos controlarmos em relação aos recursos que o planeta nos provê. Pensem, gente, isso final do século XIX, meio do século XIX, tá? A próxima pergunta, a 711. Olha lá, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Percebam, direito de todos os homens, aqui, lógico, a gente interpreta homens e mulheres, claro. Ó, esse direito é a consequência da necessidade de viver, ou seja, por nós vivermos, nós temos já esse direito, tá? Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Lógico que o ser humano precisa trabalhar, né, a terra para conseguir cumprir com suas necessidades, mas a terra é de todos, né? O nosso planeta é de todos e de todas. A próxima, 717, também lei de conservação. O que pensar dos que assambarcam, ou seja, acumulam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Percebam aqui a acumulação de bens, né? Acumulação de recursos. O que eu trouxe para vocês nessa pergunta que eu destaco é o comentário do Kardec. Esse seguinte trecho. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como a pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Percebam? A gente vê que no Espiritismo existe uma grande preocupação de como a gente lida com os recursos da Terra, com a própria Terra. Será que todos estão sendo beneficiados por tudo isso que o nosso planeta nos dá?
Claramente não. A 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Porque essa é uma pergunta interessante, né? Ah, então a gente não deve buscar os recursos, a gente não deve usufruir do planeta? Vamos ver o que os espíritos dizem para a gente. Ó, o bem-estar é um desejo natural. O que Deus proíbe, vamos colocar aqui entre aspas, tá? O abuso, por ser contrário à conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém. Destaquei, depois eu vou voltar para essa parte dessa pergunta, tá, gente? E se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Então, olhem a preocupação que os espíritos trazem para o Kardec da questão do abuso, do excesso, do exagero, que isso não é bom, tá? E aí chegamos à seguinte pergunta. Como é que nós estamos tratando a nossa casa? Será que estamos tratando bem nossa casa? Será que estamos propiciando com que todas as pessoas, todos os seres humanos consigam viver bem? Eu vou trazer aqui o discurso de uma menina, de uma garota, que ela não é mais tão garota assim, para a gente ver o que ela pensa. Ela não é espírita, vocês vão ver. Alguns já a conhecem. Vamos ver o que ela diz. Ela foi convidada numa reunião importante das Nações Unidas em 2018 e ela deu um recado. I'm 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity.
and if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Eu acho que ela está um pouco com raiva, né? Depois de falar tudo isso na frente de líderes mundiais. Exatamente queria trazer um pouco aqui do que a gente já falou e a gente pensar no que a gente tem visto que está acontecendo com o nosso planeta. Como eu disse no começo, muitas vezes a gente vive nossa vida frenética e a gente não presta atenção em coisas que estão acontecendo. E o tempo vai passando. E olha que interessante, o discurso dela, quase que integralmente, a gente já pôde ver em várias perguntas do Livro dos Espíritos. Mais de 150 anos atrás. Olha que interessante. E aí eu queria trazer para vocês o seguinte: o que a gente tem feito com o nosso planeta? Vou voltar aqui. Eu quero trazer para vocês o seguinte. Eu não vou mostrar pela foto. Acho que ela é bem clara, né? Do que a gente tem visto, principalmente aqui no nosso país, nos últimos anos, com bastante intensidade. Acho que a imagem ela já diz muito. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte. A gente fala muito no Espiritismo sobre a nossa responsabilidade, as consequências dos atos que nós tomamos. Isso é amadurecimento, isso é autonomia, isso é a gente ter o nosso destino nas nossas mãos. A gente precisa saber as consequências, não é? E aí eu vou trazer para vocês o seguinte: algumas consequências do que nós, como seres humanos, temos feito com o nosso planeta, para vocês terem uma ideia, tá? Tudo bem. Parece o seguinte, gente. As queimadas da Amazônia, por exemplo, nossa Amazônia e na América do Sul, e em outras florestas, elas causam uma coisa chamada autoliberação de gás carbônico. Esse gás, já sabemos, ele aumenta a potência do efeito estufa no nosso planeta. Então aqui eu trouxe algumas fotos para vocês, só para vocês verem como que está o nosso planeta hoje. Tá? Essa primeira, olha que interessante. Esse lugar, ela no Alasca, chamada Glacier Muir, ou Muir Glacier. Percebam aqui duas fotos do mesmo lugar. Tá? As fotos, elas são do mesmo lugar. Percebam como que era esse lugar no verão. Todas as fotos que eu trouxe para vocês aqui, verão. Podem olhar lá embaixo, agosto. Tá? Agosto nos Estados Unidos é verão. Então, em 1941, olha como que era coberta a camada de gelo do Glacier, desse Glacier no Alasca. E vejam em 2004, como que esse mesmo lugar, olha o quanto que encolheu esse gelo. Por que eu trouxe o gelo para vocês olharem? Porque depois eu vou chamar a atenção da importância do gelo, tá? E que ele deve se manter ali congeladinho, bonitinho, como deveria estar em 1941, mas ele não está ficando. Então percebam aqui, esse é um lago que se formou do derretimento desse gelo. Um outro lugar que eu trouxe para vocês verem. Aqui é uma região dos Himalaias, entre o Nepal e a China. Na foto de cima, vejam uma foto, né, imagem
em 1921. Tá? Perceba a quantidade de gelo nas montanhas e embaixo. Também verão, ok? E percebam em 2008 a foto do mesmo lugar. Simplesmente o gelo, ele desapareceu. Foi-se. Ele não existe mais. Ok? Esse é o Glacier Homebook. E para terminar, de fotos de gelos, eu trouxe para vocês aqui uma outra região dos Estados Unidos, no Glacier National Park, no estado de Montana. É um estado do norte dos Estados Unidos, centro-norte. Percebam a foto de 1913, tá? É a mesma foto, lado esquerdo, lado direito, mas para vocês verem um comparativo do que era, do que tinha de gelo permanente em 1913 e ao lado a foto em 2012 do mesmo lugar. Simplesmente ele é irreconhecível, é um lugar que você, olhando, não é o mesmo lugar, mas sim é o mesmo lugar. Tá? Deixa eu ver se aqui já é a parte... Já. Então, percebam, o que eu trouxe aqui para vocês? Para vocês verem que no espaço, não é, de 80 anos, 80, 90 anos, olha o que a gente já conseguiu transformar no nosso planeta. Tá? Nós, eu digo, todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Olha o que a gente já conseguiu fazer com o gelo em algumas partes do mundo. E o que acontece com esse gelo? Esse gelo ele é de água. Né? Concentração congelada de água. Bom, agora eu quero trazer para vocês o porquê que o desmatamento na Amazônia ele pode causar muitos problemas para a gente. Muitos problemas mesmo. Aqui, no nosso país, no Brasil. Os cientistas dizem que existe no nosso continente, aqui na América do Sul, um fenômeno chamado de rios voadores. Tá? Eu vou ler aqui os quadrinhos para vocês verem como que é esse ciclo e por que ele é importante. E aí vocês vão entender tudo isso que eu tenho falado, como vão se encaixar. Essas coisas todas. Ó, lá no número 1, aqui nessa pontinha. Na faixa equatorial, aqui no Equador, nas flechinhas, tá, do Oceano Atlântico, ocorre uma intensa evaporação. É um lugar muito quente, né, para vocês verem ali na região dos estados do Nordeste do Brasil. É lá que o vento carrega-se de umidade. Então, esse vento, ele se desloca para o interior da Amazônia. Por quê? A intensa evapotranspiração e condensação da mata na Amazônia puxa esses ventos. Essa grande evapotranspiração e condensação puxa esses ventos para dentro da região, bombeando para o interior do continente, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores. Lá em cima, no 3, essa umidade avança em sentido oeste até atingir a Cordilheira dos Andes, aqui na esquerda de vocês, Cordilheira dos Andes, tá? Na esquerda. Durante essa trajetória, o vapor d'água sofre uma recirculação ao passar sobre a floresta. 4, aqui embaixo. Quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela chove, se precipita novamente, formando a cabeceira dos rios da Amazônia. Então, percebam, essa água que evaporou na região ali do Equador, que foi para a Amazônia, puxada pela Amazônia, pela floresta, bate na Cordilheira dos Andes e depois retorna chovendo, tá? Na parede da montanha. Essa água, ela volta para os rios da região amazônica. Essa água alimenta a região amazônica, incluindo o gelo que está lá nos Andes. Tudo bem? Item 5. Aqui, ó. A umidade que atinge a região andina, em parte, retorna ao Brasil, por meio dos rios voadores, e pode precipitar em outras regiões. Percebam a flecha azul, saindo do oceano, entrando na Amazônia, colidindo aqui, batendo com a Cordilheira dos Andes,
e entrando no interior do Brasil. Tá? Finalmente, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do Sudeste, da região Sul, se dispersando pelos países na fronteira, como Paraguai e Argentina. Percebam, prestem bem atenção por onde essa chuva passa, por onde esses rios voadores passam. Amazônia, Cordilheira dos Andes, à esquerda de vocês, e depois esses rios eles entram no centro-oeste, no sudeste e no sul do Brasil. Prestem bem atenção, tá? Tudo isso, gente, só acontece porque existe floresta amazônica. Ou seja, nós precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Se o Brasil ele é um país que depende economicamente da exportação de produtos alimentícios, prestem bem atenção nos estados onde são produzidos esses alimentos. Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste e Sul. Esses estados, eles dependem dessa água. Senão, não chove. E essa água, ela só vem por causa da floresta amazônica. Então, se nós acabarmos com a floresta amazônica, o que vai acontecer com essa água? Será que ela vai continuar vindo? Vamos falar um pouco da lei de destruição. Olha lá, na pergunta 729, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, e ela é, quem já estudou, quem já leu a lei de destruição diz lá, a lei de destruição sim é necessária. Mas ele continua, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Olha lá, para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava no desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Olha aqui, a importante, o trecho que eu destaquei para vocês. A destruição antecipada entrava no desenvolvimento do princípio inteligente. Penúltima pergunta, 735. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Violação, vou colocar entre aspas aqui, mas todo mundo entendeu a intenção da resposta. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o tal do livre-arbítrio destrói sem necessidade. Percebam? Destruição exagerada não é bom, não é o ideal. E última, podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto da destruição? Crueldade, né? Destruir por prazer. É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. E depois de tudo isso, gente, a gente fica pensando, né? Tá, Cavour, e agora, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Nós não somos, nenhum de nós aqui é um grande líder de nação, de nenhuma organização de grande impacto. O que então eu posso fazer? Será que realmente eu posso fazer alguma coisa? Vamos começar pensando na Greta, naquela mocinha que deu aquela bronca, né, na reunião, numa das reuniões da ONU, porque ela está preocupada. E ela está agindo do jeito que ela pode. Então percebam, se uma mocinha, hoje ela tem já 18 anos, na época de 2018 ela tinha 16. Se uma moça de 20 anos, ela é capaz de conseguir fazer essa mobilização, então é possível. É possível a gente mudar. É possível a gente mudar o curso do que nós estamos fazendo no nosso planeta. Né?
ela foi capaz de chamar a atenção do mundo todo. Se ela é capaz de fazer, a gente também é capaz de fazer alguma coisa. Agora, claro, eu não vou pedir para vocês, para ninguém aqui, beleza, amanhã eu vou convocar uma multidão e mudar o mundo do dia para a noite. Não, não é isso que eu estou falando para vocês. Eu vou trazer aqui para a gente 2 ações, só 2 ações de milhares que a gente pode fazer, milhares. Mas eu vou trazer aqui só para a gente pensar em 2 ações fáceis, não vão desgastar ninguém, muito simples, tá? Então, ó, como é que a gente pode ajudar a Terra? Primeira, nós vivemos num mundo dominado pela eletrônica. Olha quantas coisas aí nessa imagem, só para vocês terem uma ideia. E a gente joga fora. Não é? Muita coisa eletrônica a gente joga fora. Ou troca, ou quebra, substitui, troca por outra. A primeira coisa é a gente repensar. Será que realmente eu preciso trocar esse celular, esse notebook, esse computador, esse aparelho? Será que realmente eu preciso trocar? Se eu puder consertá-lo, ele não vai ter um tempo de vida útil ainda? Primeira questão que a gente tem que pensar. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Agora, vamos supor que não teve jeito. Quebrou mesmo, não tem como substituir, ou já está há muito tempo na sua mão e você precisa trocar. O que a gente pode fazer, gente? Para a gente ajudar o planeta? Não joguem no lixo comum. Por favor, não joguem no lixo comum. Tá? Nesses equipamentos que vocês estão vendo na imagem, e em outros, existem produtos, existem materiais que são altamente tóxicos. Se a gente colocar, por exemplo, isso num lixão, esses produtos eles vão se infiltrar na terra e eles vão causar muitos danos, chegando aos rios, por exemplo. Tá? O que a gente pode fazer? Para quem mora em Santos, eu vou indicar um lugar. Quem conhecer outros não tem problema, mas eu vou indicar um lugar que é onde eu levo os meus equipamentos eletrônicos que eu preciso descartar. Eu estou falando aqui também de pilha, tá, gente? Tudo que for eletrônico, vocês podem descartar dessa forma. É a Fundação Setaporte. Tá? É uma fundação aqui na Conselheiro Nebias, no 85, entre o Paquetá e o centro. O que eles fazem? Eles pegam esses equipamentos que você vai jogar fora, ou eles reutilizam, ou eles desmontam e reaproveitam peças. Tá? De alguma forma, eles criam uma utilidade para esses equipamentos que a gente jogaria fora. Tá? E se não tem algum outro lugar onde eles possam aproveitar, eles descartam da forma adequada, da forma correta. Tá? E eles cuidam disso para a gente. Então, a gente não precisa se preocupar. Também, em farmácias, alguns bancos, eles já coletam celular e pilha. Então, prestem atenção na farmácia que vocês frequentam, ou no banco, quando vocês forem. Provavelmente vai ter ali, dentro da agência ou na farmácia, uma caixinha para recolha de equipamentos eletrônicos quebrados. Tá? E a segunda, não se assustem. Tá? Não se assustem. Esse animal, ele é extraordinário, gente. Ele é extraordinário. Só que ele causa muito medo na gente. Tá? Mas o medo, normalmente, é a revelação do desconhecido. É a demonstração do que a gente não conhece. Por isso a gente tem medo. Então eu vou apresentar para vocês esse animal extraordinário. Tá? Rapidinho, ó. Ficha dele. Ele apareceu há mais ou menos 100 milhões de anos, gente. Mais ou menos existem 400 espécies que podem ter o tamanho de 21 centímetros até 12 metros. Tubarão-baleia chega a 12 metros. Ó, só para vocês terem uma ideia, para ele chegar à fase adulta e começar a se reproduzir, em média demora de 10 a 15 anos. Tá? Para as espécies de tubarão começarem a se reproduzir.
Eles vivem entre 20 e 30 anos de vida, chegando algumas espécies até a 70 anos. Percebam, eles vivem quase o tempo de vida médio no ser humano. E por que eles são importantes? Eles são responsáveis por duas coisas. Primeiro, saúde dos oceanos. Eles são carniceiros, gente. Eles fazem uma limpeza muito grande nos mares. E eles fazem o controle populacional. Eles estão no topo da cadeia, então eles controlam outros animais, fazendo com que não perca o controle, né, do crescimento populacional. Tá? Por que eu trouxe o tubarão para vocês? Para desmistificar algumas coisas. Olha que interessante, gente. Ataques de animais selvagens no nosso planeta. Eu vou trazer aqui, tem um monte de número, depois vocês vão poder ver em destaque. Eu quero trazer 2 números, tá? Ó, em média, ataques de animais por ano, tá? De abelhas, 1.250 ataques por ano. Cobras, 250 mil. Tubarões, 100. Tá? Então, nós temos, em média, 100 ataques de tubarão por ano. Se comparado a outros animais, é muito menos. Mortes, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Em média, é 1 morte por tubarão. Olha que interessante isso, gente. Por cachorros, há, em média, 45 mortes nos Estados Unidos por ano. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês ajudarem o nosso planeta: não comprem cápsulas de cartilagem de tubarão. A gente vê isso em muitos programas, só que eles não têm eficácia, tá, gente? Comprovado. É basicamente placebo. Então, por favor, não comprem cápsulas de cartilagem de tubarão. E segunda coisa, por favor, mudem o hábito alimentar para quem gosta. Não comprem peças de cação no mercado. Cação é filhote de tubarão. Para vocês terem uma ideia, olha ali, ó. Lembrando, nós temos em média 100 ataques por ano de tubarão no planeta. Sabem quantos tubarões são mortos por ano, gente? 100 milhões. Tá? 100 milhões de tubarões são exterminados por ano no planeta. Lembrando que eu disse antes, eles precisam de pelo menos de 10 a 15 anos para se reproduzirem. Tá? Então, se a gente parasse agora de matar todos os tubarões, levaria pelo menos 10 anos para eles começarem a se recuperar, a população de tubarões. E para finalizar, para a gente ficar mais alegre, né, e saber que a gente pode mudar assim, eu vou trazer para vocês uma música para fechar com chave de ouro. Deu até saudade, que saudade que me deu da Bahia, viu? E viva a terra. E viva a terra. Obrigado, gente. Bem, obrigada, Cavour. Fala, Márcia. Estou aqui pensando que sino de bico que nós estamos, sabe? E que eu acho que é uma coisa, a gente, principalmente como espíritas, né? Igual a gente fala do corpo, né? De tratar o corpo com carinho, porque é a nossa oportunidade de reencarnação, eu acho que a gente está vivendo um desafio muito grande de cada um de nós pensar o que a gente pode contribuir, pelo menos, né? Quando o Cavour estava falando, eu estava pensando no lixo descartável, no reciclável, estava pensando num monte de coisa que talvez a gente
consiga mesmo fazer a diferença, né? Por menos que seja. Por menos que seja. Mas muito legal, Cavour. Com certeza. Obrigada, viu? A gente tem que Oi? começar a pensar, Márcia. A gente tem que começar a pensar, Márcia. Além do corpo, tem um outro corpo, um grande corpo. Né? Que sem ele, ninguém consegue nem sobreviver. E lembrando, a gente vai voltar na próxima encarnação. E os nossos filhos vão herdar também essa terra. Como nós vamos deixar? Nós vamos deixar pior para eles? Vai, Alcione, por favor. Eu queria só pedir, Alcione, só um minutinho, tá? Eu queria pedir para o pessoal, a Alcione vai falar, mas eu queria pedir para o pessoal se inscrevesse pelo chat. Se inscreve no chat que eu vou vendo quem está se inscrevendo, tá bom, gente? Para fazer perguntas para o Cavour. Mas pode falar, Alcione. Por isso eu já fui. Não, pode falar. Justamente isso que eu ia comentar. A gente tem pensado, né, o que chama de teoria da Gaia, de ver a Terra como um ser vivo, que ela é viva. E não só porque a gente vai voltar, mas porque a gente está vivendo nela agora, tem nossos filhos, tem nossos descendentes, nossos sobrinhos, enfim, a nossa família expandida, e tratar a Terra como um ser vivo, que ela realmente é. Isso. Obrigada, Alcione. A Cíntia Manfredini está pedindo para falar. Pode abrir o microfone, Cíntia. Vai abrir. Boa noite, ótimo. Aumente um pouquinho o volume. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pode falar. Espera só um minutinho, aumentar o volume aqui, que eu tenho que permitir, se eu aceito ficar surda. Então, dá para ouvir agora? Tá, dá para ouvir bem. Pode falar, Cíntia. Não, eu acho que uma das formas que nós podemos começar é os 3 R's, eu acho importantíssimo, né? Que é o reduzir, o reutilizar e aí o reciclar, né? Que é o último, né? da cadeia. A forma que nós podemos ajudar também seria começar dentro de casa, porque eu acho que a gente, antes de começar fora, tem que aplicar gestão ambiental em casa. Não adianta você querer mostrar uma coisa na rua que você não é na tua casa. Né? Eu acho que a casa é o primeiro planeta que você tem que arrumar. E a conscientização. Né? A Alcione sabe, a Sandra também já conhece, eu já fiz até um trabalho no CPDOC sobre o meio ambiente. É uma coisa que eu já faço desde o ano 2000. E é complicado você conseguir com que as pessoas... Porque é difícil, no começo você começa a dobrar a latinha, encher a caixinha, não sei o quê, para fazer um lixinho desse tamanho e aquilo... Só que depois é tão habitual que você não percebe o que você está fazendo, e quando você vê, você já fez. Então, hoje eu não consigo jogar um lixo orgânico dentro de um lixo reciclado. Para mim, aquilo é uma coisa que toma veneno na minha cabeça. Assim, eu não consigo. E no centro espírita de vocês é legal começar, porque eu acho que também lá é uma das formas de começar a trabalhar, porque nós não somos grandes ativistas, mas se você começar, você já começa a passar para os outros, você já começa a cobrar. Aí você pode participar, como a gente fala, dos conselhos de gestão da cidade, né? Pedindo, exigindo, né, a regularização do esgoto sanitário, a forma do lixo sanitário, como é que é compactado, como é que eles usam, se eles queimam, onde é que vai o fogo, se tem filtro. Então, tem N coisas que a gente pode participar, porque se cada um cuidar do seu território, a gente cuida do planeta. Eu não sei se vocês observaram agora nessa pandemia, eu não sei, eu na minha cidade observei que ficou assim, 30 dias, 60 dias, sem um carro passando, era um ou outro, bombeiro, polícia. Eu moro no alto, no morro, enxergo. O mar, gente, era assim, estou agradecendo porque eu estou vivendo. O céu era maravilhoso. Então, quer dizer, em 15 dias, a Terra se regenerou de poluição, até ouvir uma coisa, é tipo assim, 30%, 40% de regeneração na atmosfera, isso, aquilo, de menos poluição. Então, se em 15 dias a gente consegue fazer isso, se todo mundo reduzir... E aí, o que é a redução dos 3 R's? Quando você começa a reduzir, as empresas que produzem materiais tóxicos começam a investir em outros
que você você vai poder usar. Tipo canudo de papel. As empresas de plástico vão parar de fazer canudos de plástico. Né? Então, essas coisas todas, canudo de, sei lá, de fibra de bambu, de fibra de tecido, hoje tem milhões de coisas que é tudo reutilizado. Então, ao reduzir, faz com que as empresas também comecem a reutilizar. Então, o nosso papel seria começar na nossa forma de viver. Eu até falava, uma época, eu fiz uns cálculos de fralda descartável, né? Porque eu peguei uma época que eu usava fralda descartável para sair, ir no médico, ir não sei aonde, mas se não, era fralda de pano fervida, com não sei o que, coitada das mães e das empregadas. Mas a gente tem que imaginar quanto tempo leva essas fraldas, quantas fraldas se usa por dia, 30 fraldas por mês, ou 40, 60, 90, quanto não ocupa de espaço? Porque também não é só isso, é o espaço. Então, tem milhares de coisas que no nosso dia a dia a gente age de forma tão irresponsável sem perceber. Então, eu lembro bem, viu, Cíntia? Eu lembro bem, desculpa te interromper, mas fazendo uma alusão a você, eu lembro que eu comecei a ter uma maior consciência ecológica com você, porque eu fui te visitar e aí eu vi a forma como você trata o lixo orgânico, a compostagem, e aí eu fui também tomando uma consciência maior, apesar que a gente já tinha programas dentro do Centro Espírita Allan Kardec com a infância, né? Programa de coleta de lixo seletivo, a gente sempre teve isso, essa consciência com as crianças, desde criança. Mas com você eu consegui perceber que as pequenas ações e coisas que a gente faz naturalmente em casa e passa a ser um hábito, né? Passa a fazer parte da nossa vida. Uma coisa que é automático. Hoje você não consegue mais jogar uma latinha no lixo comum, você não consegue. A gente já tem isso, né? Então isso vai se introduzindo na nossa, né? Nossos hábitos. E aí nesse ponto, assim, eu lembro que você tem um trabalho bem, bem importante nessa área aí. Obrigada, Cíntia. Vou abrir aqui para a Sandra Lia também. A Sandra Lia já se inscreveu para fazer uma pergunta. Pode falar, Sandra. Primeiro, queria agradecer ao Cavour, sempre uma grande aula com esse mestre querido. Foi muito bom, Cavour. Assim, eu fiquei pensando se essa questão do cuidar do meio ambiente, por exemplo, para nós kardecistas, né, com o entendimento e com a crença da reencarnação e de que estaremos aqui, né, neste mesmo planeta, a gente tem uma dupla responsabilidade. Primeiro, a responsabilidade ética de já cuidar, né? Mesmo que não tivesse a reencarnação, deveríamos ter que cuidar, porque é uma questão ética, não tem por que eu sujar se eu posso cuidar, né? Mesmo que a gente não venha mais para a Terra, a gente vá para outros planetas, a gente também tem que cuidar. E eu fiquei pensando, fazendo um paralelo, eu queria ouvir um pouco a tua opinião, assim, entre a questão, é a mesma coisa da caridade, né? A gente tem que ser empático com os outros, né? Trabalhar no sentido de lutar, de se engajar em campanhas e lutas, em movimentos políticos, seja lá o que for, por um mundo mais igual. E a questão do planeta, do meio ambiente, é a mesma coisa, né? A gente precisa de um mundo melhor para todos, porque esse mundo melhor, como você mesmo mostrou, não é só a questão de preservar a vida, né? A questão de preservar, lógico, é a questão de preservar a vida, a saúde, né? Mas eu não sei se deu para entender um pouco esse paralelo que eu fiz, que é uma questão ética, além de tudo, né? Independente se a gente vai voltar ou não, né? A gente tem essa responsabilidade, né, do cuidar do meio ambiente. Outro dia eu estava vendo que até esmalte, né, está tendo uma campanha aí pelo mundo. Por que as mulheres precisam pintar as unhas? Porque os esmaltes são altamente tóxicos, produtos de maquiagem, enfim. Eu sinto que está tendo, quando que a gente ia ouvir há tempos atrás falar disso, né? De que a gente tem que estar tomando cuidado, e que, infelizmente, as letrinhas dessas coisas tóxicas tão pequenininhas que a gente precisa sair de lupa, né? Às vezes eu tiro foto e amplio com o celular, para saber, mas a gente não é químico, nós não temos noção a gente fica sabendo de alguns produtos tóxicos e outros não, né? Então, é isso. Comentar, Cavour? Quero. Então, Sandra, Lia,
até algumas décadas atrás, nós como espécie, a gente pensava que os recursos eram infinitos, porque a gente viu o planeta e via, nossa, que coisa grande, né? Então a gente pode tirar que não vai acabar. E que não importa o que a gente faça, a natureza ela vai dar conta sozinha. Então a gente tinha essa ideia, havia esse consenso equivocado. E a gente foi produzindo as coisas, as indústrias foram desenvolvendo com isso em mente. Então, quer dizer, conforme a gente foi percebendo que não, a Terra, o planeta, ele precisa de tempo, primeiro, muito mais tempo do que a gente imaginava para conseguir se regenerar, destruir coisas que a gente construiu, né? Que nem a Cíntia falou sobre a questão das fraldas, demora um bocado de tempo para a natureza desfazer uma fralda, tá? Nem vou dizer aqui, porque senão assusta, mas, por exemplo, uma garrafa de vidro. Uma garrafa de vidro leva mais ou menos uns 3.000 anos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o quanto tempo a natureza sozinha precisa para conseguir desfazer os produtos que a gente produziu. Então, a gente precisa realmente repensar a forma como a gente produz e, como a Cíntia citou, a forma como a gente consome. A gente precisa começar a desenvolver em nós e nos nossos filhos, familiares, amigos, um hábito ambiental. Acho que isso aqui é o difícil, né? A gente começar a criar hábitos que levam em consideração o que vai acontecer. É a gente começar a pensar o seguinte: o que vai acontecer com esse pacotinho quando eu jogar ele no lixo, por exemplo? O que vai acontecer? É a gente ter essa noção, né, de que ele não vai simplesmente, desaparecer e não tá mais lá. Alguma coisa vai ter que ser feita com ele. E a natureza sozinha ela não dá conta de fazer isso, né? Então, realmente, Sandra, se a gente, mesmo se nós não pensarmos na reencarnação, só o fato da gente pensar o seguinte, que eu acho que é importante, essa questão ambiental, para qualquer grupo, para qualquer pensamento, é o seguinte: como nós vamos, essa pergunta que a gente tem que fazer, como nós vamos deixar esse mundo para os nossos descendentes? Será que realmente você, qualquer pessoa que a gente quer deixar um lugar pior para os nossos descendentes? Quer dizer, se a gente começar a pensar nisso, a gente já começa a colocar um freio. A gente começa a pensar diferente, né? Porque nós estamos falando de as outras pessoas, as pessoas que vão seguir o futuro, né? Se a gente não pensar na reencarnação, se a gente incluir a reencarnação, aí fica mais complexo, né? Só uma coisa, eu achei super... Oi, desculpa, Cíntia. Eu achei super bonito, eu nunca tinha pensado nessa coisa que você falou do planeta ser uma outra parte do nosso corpo, né? É muito lindo, porque a gente precisa dele para respirar, e o nosso corpo sem respiração, sem ar, sem luz, não existe, né? Então, muito lindo, eu nunca tinha me tocado disso. Sim. Tem um livro que eu queria sugerir, que eu adoro, é meu livro de cabeceira, isso faz 20 anos já, que é do Fritz of Capra, que eu já cansei de falar, não sei se... Qual é o livro? Não ouvi, Cíntia. Teia da Vida, de Fritz of Capra. É um livro que ele fala que nós somos uma teia. Então, dentro do meio ambiente, nós somos tão importantes quanto as formigas, quanto os morcegos, porque nós temos um papel para desempenhar. E a Terra, ela respira. Ela é um ser vivo, né? A Gaia é um ser vivo. E a outra coisa que eu acho também, Sandra Lia, eu vejo como Lia, porque tem uma Sandra em cima aqui, uma Sandra ali embaixo. É que, assim, ó, o que me preocupava muito nos lixões, assim, ó, a questão é a questão fraterna. Tem pessoas que vivem do lixo, né? Tem pessoas que vivem daquilo. Não interessa se o lixo esteja contaminado, se tem lixo hospitalar, se tem a mama, pedaço de mama. Não sei se vocês lembram, há muitos anos, uma família fez uma sopa com uma mama
que eles retiraram do lixo no Recife. Então, essas pessoas, elas precisam do lixo. Então, a minha responsabilidade, o lixo, ele não precisa ser sujo. Né? O lixo, porque essas pessoas vão trabalhar, então eu tenho que propiciar e proporcionar um ambiente saudável para essas pessoas trabalharem, porque não adianta eu dizer para elas que elas vão se contaminar, porque elas precisam comer, ou elas morrem contaminadas, ou elas morrem de fome. Né? Então, essas cooperativas de lixo também é muito interessante, tem uns programas muito legais. Eu não sei se vocês lembram daquele Luxo do Lixo, uma época, um carnaval que não sei o que, da Beija-Flor, como é que era o nome daquele? Aquele carnavaleiro? Uma escola de samba que acho que foi o Joãozinho 30. O Joãozinho 30, da Beija-Flor, foi muito legal, ele fez tudo de lixo. E a questão também que eu ia falar, nós temos um artigo na Constituição, que é 225, que já prevê que nós temos que deixar o nosso planeta saudável para as gerações futuras. Já é um artigo de quarta geração, né? Que não é mais eu, nem você, nem nós, é quem nem existia, quem nem existe ainda. Então, nós já temos que trabalhar. Eu dizia em algumas palestras que era assim, ó, é a mesma coisa, você vai para a praia e você deixa o teu lixo em cima da pia cheio e não tira. Quando você chega, aquele lixo triplicou, porque ele fermentou, está cheio de fungo, bactéria, barata, mosca. É a mesma coisa se nós sujarmos o planeta. Quando a gente voltar e abrir a porta da casa, vai estar transbordando. Então, como nós somos reencarnacionistas, nós também temos que pensar que as gerações futuras podemos ser nós. É isso. E eu acredito até que seja, não por uma questão uma questão como é que a gente diz, de olho por olho, dente por dente, mas é uma responsabilidade minha, entendeu? Eu vou ter que vir aqui limpar. Eu sujei, vou limpar, infringir uma lei que eu acho que é uma lei natural, você preservar o meio ambiente. Eu acho que é uma lei natural. E assim, ó, eu não sou xiita, tá, gente? Eu não sou favorável a voltar ao status quo antes, a voltar a ser índio, brucutu lá. Não, porque isso é impossível. Mas a gente tem que achar soluções. As pontes de sustentabilidade são exatamente isso. É você achar soluções para o teu estilo de vida sem prejudicar a natureza. Então, você acha pontes saudáveis, né? Encontrar uma forma de estar no mundo sem acabar com o mundo, né? Sem agredir. Não tem aquela pontezinha nos mangues das praias agora? Para você chegar na praia, você tem que passar aquela pontezinha. Eu, cada vez que... Não sei se vocês têm, mas aqui tem bastante. Cada vez que eu olho, porque aqui no sul tem muita vegetação de beira-mar, né? Vento sul e tal. Mas eu vejo aquelas pontezinhas, eu vejo aquilo como uma ponta de sustentabilidade, entendeu? Eu posso ir para a praia, mas eu não destruo as restingas. Né? É isso. Obrigada, Cíntia. Eu queria só fazer o comentário aqui do Rui, né? Ele colocou que a fralda descartável demora 600 anos para se decompor, segundo um estudo realizado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo Unicamp. Obrigada, Rui, pela informação, tá? O Cavour também já colocou aí o endereço da Setaporte, né? Aqui para quem mora em Santos, para a gente poder descartar o lixo. Eu estou cheio de coisa aqui para descartar, eu vou levar tudo para lá. Está cheio de teclado e mouse e coisas que eu não estou usando. Aí a gente fica sem saber às vezes, né? Setaporte. O Setaporte, inclusive, às vezes, se você ligar, eles vêm buscar, tá? Então, beleza. Não sei agora com a pandemia, mas eles costumam vir, ou é só passar lá, tocar a campainha e entregar, se passar de carro. E uma das coisas assim, que eu queria comentar, até para depois também você já fazer os seus comentários finais, Cavour, são duas coisas. Primeiro, com relação à alimentação. Você falou uma coisa que assim não tinha me passado pela cabeça. Esse ano eu comi cação. Eu nunca ia me passar eu, sinceramente, não tinha caído essa ficha de que cação realmente é um filho de tubarão, e eu não tinha isso como consciência. E a minha filha sempre me fala essa questão da alimentação. A gente também tem que cuidar de ver o que a gente está comendo, né? Consumir menos animais, né? Tem toda aquela teoria da terra, da alimentação mais natural, e menos os bichinhos, né? Tentar comer menos bichinhos. Então, isso é uma consciência ecológica também, né? E que eu queria que a gente pudesse firmar nesse conceito que você trouxe, essa questão da destruição abusiva.
porque é o que nós estamos vivendo, né? Essa lógica capitalista, não sei se é capitalista, mas é financeira, vamos dizer assim, né? A lógica financeira, a lógica egoísta né, que você colocou, que foi colocado aí na sua palestra, é isso que está nos levando a esse caos. E é isso que eu acho que você podia aprofundar isso aí um pouquinho, porque como foi colocado no Espiritismo, tudo que é destruído de propósito, destruído por destruir, destruído por uma coisa que não vai para construir, destruir uma floresta para construir prédios, entendeu? São destruições abusivas que causam impacto negativo na Terra. E essa destruição, ela é fruto do egoísmo, né, e do materialismo, dessa questão da ganância, do poder, do ter mais, do ter, né, e sempre em benefício de poucos e não em benefício de muitos. Cavour. Queria só comentar uma coisinha, Cavour, antes de você terminar. Sim. Um monte de vezes eu já observei, né, esses comentários e um monte de vezes eu penso para mim mesmo assim, né? Não é que ser espírita vai impactar o meu jeito de viver, né? O fato de eu ser espírita vai significar o quê, né? Na forma como eu encaro a vida, a relação com as pessoas, a relação com o planeta, né? E é interessante que, assim, a gente está comentando sempre por aqui, essa noite foi uma coisa dessa, vários caminhos, várias opções, vários questionamentos que a gente pode se fazer e para a gente poder aproveitar o fato da gente ter essa doutrina, com esses conceitos que a gente tem, para a gente poder viver de um jeito mais sustentável, mais fraterno com as outras pessoas que usam as mesmas coisas e o mesmo espaço que a gente. Eu só queria sugerir, tem um filme, acho que tem no YouTube, que chama-se assim, Home, Nosso Planeta, Nossa Casa. É um documentário, já é antiguinho, 2009, mas é muito impactante. A gente não tem nem noção, né? Quando a gente vê aquilo, a gente até fica assim, chocada, bem assim... Home, nosso planeta, em inglês, nossa Nosso casa. Planeta, Nossa Casa. Tem na Netflix. Casa. Tem Netflix. Eu adoro tem várias, gente, acho muito legal. Olha, aí no chat tem várias sugestões, o pessoal está sugerindo, dá uma olhadinha aí, que tem várias outras sugestões também de filmes. Escreve aí, Cíntia, esse também. Tá, eu acho que é bem legal, tá bom? Tá. Cavour. Tá, legal. Então, vamos lá. Primeiro, respondendo a Sandra Regis, exatamente o que ela citou, é esse tipo de conscientização que a gente precisa ter. Tá? Sempre quando a gente for consumir alguma coisa, a gente faz a seguinte pergunta: como é que eu posso consumir isso de forma responsável e sustentável? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Realmente eu preciso daquilo? Eu estou comprando porque alguém tentou me convencer de que aquilo é necessário para mim? A gente precisa se fazer essa pergunta. Eu preciso realmente trocar isso, esse equipamento, essa roupa, esse sapato, essas coisas? Eu realmente preciso trocar agora? Eu preciso realmente jogar fora? Eu posso ter um outro destino para isso, diferente do lixo? Né? A gente realmente começar a pensar o consumo como algo que você necessita, daquilo que você realmente necessita, e não do porquê todo mundo está fazendo, ou porque eu vi um comercial legal e aí eu quero. É a gente começar a pensar na consequência dessa compra. Né? Como a gente não consegue, a gente vive num sistema capitalista, a gente pensar também no seguinte: o capitalismo ele se funda na demanda e na oferta. Eu vou dar um exemplo aqui, Sandra, dessa questão do consumo exagerado que você falou. Olha que interessante, trazendo um pouco novamente para o tubarão. Porque eu adoro tubarão, acho um animal extraordinário, ele pode ensinar muito para a gente. O tubarão, em algumas culturas do Oriente, lá
do Extremo Oriente, né? China, Japão e algumas outras culturas, é chique você comer sopa de barbatana de tubarão. Eles caçam muitos tubarões para isso. E é só para vocês terem uma ideia. O que eles fazem? Para a gente ver como a gente precisa pensar no que a gente compra, no consumo que a gente faz. Eles pegam os tubarões, arrancam as barbatanas e jogam o tubarão vivo de novo na água. O tubarão, ele morre de sufocamento. Ele não consegue nadar. O tubarão, para ele respirar, ele precisa nadar, ele precisa fazer movimento. Ele precisa se movimentar na água, senão ele não consegue respirar. A água não entra nas guelras para ele conseguir respirar. O tubarão, ele morre de sufocamento na água. Então, pensem como muitas vezes a gente realmente precisa prestar atenção nos nossos hábitos e passar a mudar os nossos hábitos. Por quê? Se as pessoas parassem de consumir a barbatana, não se caçaria mais tubarões, né? Para extrair as barbatanas. Então, é a gente ter essa... Viu, Márcia, no que você citou, como é que eu posso ajudar o meio ambiente, como é que eu posso transformar esse planeta num planeta melhor para todos? Esse é um exemplo, né? A gente fazer com que a demanda desapareça. A gente consegue fazer isso, né? Convencendo as pessoas, explicando, demonstrando. Então, olha que crueldade, né? Ou seja, por favor, não tomem, não comam sopa de barbatana de tubarão, tá? Ô, Márcia, com relação ao que você disse, por isso que eu acho sensacional essas perguntas, principalmente da Lei de Conservação e Destruição, algumas que eu citei aqui, né, para ilustrar a nossa noite. Como extraordinário há mais de 150 anos, não é uma linha de pensamento, uma filosofia, já se preocupar com isso. Olha que interessante que essas palavras novas que a gente usa hoje, né, consumo responsável, sustentabilidade, é muito novo mesmo. Não existia na época. Mas o conceito essencial, né, a preocupação primária, né, já havia. E a gente percebe isso no Espiritismo. Então, é incrível mesmo. Bom, gente, eu acho que vale a gente agradecer ao Cavour, né? Uma salva de palmas para o nosso amigo. Obrigada, Cavour. Obrigado, eu. Eu acho que foi uma reflexão muito legal. A gente fica aí pensando agora o que a gente pode fazer, as nossas ações no dia a dia. Quero agradecer a todos. Antes de encerrar a live do Facebook, eu quero também fazer um pequeno convite a vocês. A semana que vem, dia 16 de dezembro, vai ser a nossa última palestra do ano, aqui, né, via Zoom. Depois desse dia, nós vamos fazer um pequeno recesso, aí vamos voltar com as palestras somente em janeiro, primeira semana de janeiro. Então, fica aí o convite para que todos voltem, para que todos participem. Essa palestra vai ser feita pelo Ademar Arthur, falando sobre Jesus, amor, imortalidade, e que vocês convidem todos os integrantes do SEAC, para que a gente possa estar nessa última palestra todos juntos, tá bom? Para encerrar a live já pode encerrar, Ivone, obrigada. Eu tinha, Cavour, separado uma música que eu não ia passar mais, mas eu acho que vale a pena a gente repetir, porque fala da terra, a música é Clamor da Terra, do Rica Silva, e é uma música que mexe bastante com a gente, eu gostaria de deixar essa mensagem aí final, tá bom? Rita, pode passar.
Liga os microfones, por favor. Avise o humano, o muçulmano, o ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do Irineu. Avise as tribos e as corporações, aos chefes das nações, muito já se perdeu. Avise a terra está cansada de viver separada por cercas e opiniões. Avise logo essa criança antes dela crescer, que há sempre uma esperança. A quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um. Avise a quem vive de guerra que o aviso não é meu, o aviso vem da terra. Sábio, pobre, branco, pardo, gay, doutor, cabocla, rasta, raça humana ou não. Jesus Cristo, Krishna, lá, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Jesus Cristo, Krishna, lá, Maomé, Jeová, Javé, Zulu, Irineu, Kardec, ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Esse tum-tum da frequência cardíaca da Terra é demais, né? Essa música é demais, gente. Ela é excepcional. Gente, então, muito boa noite. Vamos agora encerrar aqui a nossa gravação e esperamos ver a todos novamente aí na próxima quarta-feira, dia 16 de dezembro. Beijo, tchau. Gente. Tchau para todo mundo. Beijo. Beijos, beijos.